Olá, bem-vindos à terceira aula. Se você chegou aqui, com certeza você já entendeu o que é time frame, tempos gráficos, né, ou período, e já também entendeu o que é um candle. Vamos passar agora para suportes e resistências. Qual que é o conceito de suporte e resistência? É simples, o nome já diz. O que é suporte, ele vai me dar um suporte para aquele preço continuar naquele patamar ou acima dele. E o que é resistência me mostra que é um ponto em que o preço está resistindo de passar. Então, a gente tem dois tipos de suportes e resistências que eu gosto de considerar. Alguns analistas não gostam de considerar assim, eu praticamente gosto. Tá? Então eu vou pegar aqui um desenho de um raio e vou desenhar aqui de qualquer maneira. Vou dar uma engrossadinha nele e vou tirar a extensão dele. Então eu tenho aqui uma linha. Essa linha vai no minha análise técnica vai ser baseada em linhas, em medidas, tá? Então eu tenho uma linha aqui que ela pode ser horizontal. Isso pode ser a gente pode ter um suporte horizontal ou a gente pode ter um suporte vertical. Tudo que é suporte, eu particularmente gosto de colocar de verde. E tudo que é resistência, eu gosto de colocar em vermelho. Tá? Então, falando de suportes e resistências horizontais, eu tenho aqui um suporte e eu tenho aqui uma resistência horizontal. O que isso quer dizer? Que o preço ele pode sair desse ponto, bater aqui, voltar aqui, bater aqui, voltar aqui, bater aqui, voltar aqui. Se isso acontecer, o preço está lateralizado. Então, como é que eu vou fazer? Eu não vou operar, eu vou operar, eu sou um cara que gosta de arriscar, estou focado nisso. Existe uma grande possibilidade de fazer dinheiro aqui, tá? De aumentar os seus lucros. Você comprando no suporte e vendendo na resistência. Depois você vendeu na resistência, o preço vai cair até o suporte e você entra novamente na operação comprando. Tá? Então, compra no suporte, vende na resistência. Ah, mas nem sempre isso vai acontecer. Às vezes vai subir e vai romper a resistência. Bom, acabamos de ter uma linguagem um pouco técnica aqui. A partir do momento que rompeu a resistência, essa resistência ela vai se transformar em um suporte. E o preço provavelmente vai testá-la de novo. Ele vai bater nela, testando esse preço. Se esse suporte for firme, ele vai manter e vai subir. Então, esses são os suportes e resistências horizontais. Olha que interessante aqui. Agora eu tenho novamente, em um determinado momento aqui, uma nova resistência horizontal. Por quê? Até determinado momento, o preço não tinha feito essa reta aqui. Vamos desconsiderar isso aqui. Ele subiu e fez uma máxima. E resistiu. Esse ponto aqui foi um ponto de resistência. O preço caiu. E aí ele voltou e testou esse suporte. O suporte aguentou firme aqui e o preço novamente voltou a subir. Ele pode subir e bater nessa resistência? Pode, como ele pode romper essa resistência de novo e continuar seguindo. Então esses são os suportes e resistências horizontais. Eu vou esconder um pouquinho o gráfico aqui para não ter uma confusão aqui. Tá? Então o preço ele bateu no suporte, bateu na resistência, desceu para o suporte, rompeu a resistência. No momento que ele rompeu a resistência, essa resistência se transforma em um suporte. Ele vai testar um outro topo máximo e ali vai ser formada outra resistência.
E aí ele vai descer de novo naquela resistência que foi rompida para testar. Se ele permanecer acima, outros indicadores mostrarem que devo permanecer, eu comprei aqui, que eu devo permanecer comprado, que eu devo sair, eu vou tomar a decisão na hora, né? Então assim, o preço subiu, bateu na resistência, formou-se uma nova resistência e desceu. Depois, com certeza, o preço vai testar essa resistência de novo. No momento que ele passar dessa resistência, ele pode não voltar nesse suporte. Mas não era resistência? Sim. Lembra que eu falei que a resistência rompida vira um suporte? Então eu estou começando a ter 3 suportes aqui. Eu não sei se esse preço, qual que vai ser a próxima resistência. Pode ser aqui em cima, pode ser aqui, pode ser que ele não volte aqui, pode ser que ele volte só até aqui e suba de novo, formando um novo suporte. Então, mais uma vez, vamos supor que o preço subiu e ele desceu e parou até aqui. Ou seja, ele não veio até aqui embaixo testar esse suporte. E aí, a partir desse momento, ele subiu de novo. Eu acabei de ter mais um suporte horizontal aqui. Então o preço ele vai subindo e ele vai testando os topos e os fundos, tá? Aconteceu o inverso, também acontece. Então, apagando o gráfico todo que a gente já desenhou, eu tenho aqui uma resistência e eu tenho um suporte horizontais, tá certo? Resistência, lembrando, eu gosto de marcar em vermelho. Então eu tenho aqui uma resistência. Meu preço veio, bateu nela aqui e caiu. Mais uma vez ele chegou aqui, voltou na resistência, não passou. O preço veio daqui, bateu na resistência e não passou. E aí ele voltou a cair. Nesse momento ele rompeu a resistência. Ele vai parar onde aqui? Provavelmente em outro suporte, tá? E aí, ok, eu tenho ali aquele suporte meu que foi rompido aqui, perdão. Eu tenho esse suporte que foi rompido. Se eu tenho um suporte rompido, ele se transforma em resistência. Por quê? Provavelmente o preço vai voltar a testar aqui. Se ele não romper essa resistência, ele vai voltar a cair. Tá? Por incrível que pareça, aqui nós acabamos de formar uma figura de reversão. Eu não vou entrar em detalhes, mas nós temos aqui um suporte, rompi uma resistência, um suporte rompido, e depois que esse preço desceu, ele parou em determinado momento, eu tenho aqui outro suporte. Poxa, mas aí o preço veio e rompeu esse suporte também. Ok, esse suporte acaba de se transformar em uma resistência. E aqui embaixo o preço parou de novo. O preço parou de novo nesse ponto aqui. Oh, beleza, eu acabei de ter aqui outro suporte horizontal. Muito complicado? Eu não achei que é complicado, está bem desmistificado. Suporte e resistências. E aonde que eu vou marcar esse suporte e essas resistências? Na minha máxima, na minha mínima, na minha abertura, no meu fechamento. Então, vamos ao exemplo prático, colocando o gráfico na tela. E eu particularmente gosto de colocar os meus suportes com essa linha horizontal. Então, vamos colocar aqui, o preço foi subindo, 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 subindo e bateu aqui essa máxima. Primeiramente, eu vou marcar minhas resistências. Eu vou considerar a sombra, eu vou considerar o fechamento.
Na verdade, eu vou considerar o primeiro fechamento aqui, ó, que a sombra está bem parecida com ele. Então, eu vou clicar aqui. Eu acabei de criar uma resistência. Tá? O preço bateu, resistiu. Depois, algumas semanas, ele tentou de novo. Vamos dar um zoom aqui. Ele tentou de novo. Passou um pouquinho, mas deu uma sombra. Ele não rompeu essa resistência. E aí ele desceu. Ele acabou de formar um suporte aqui para mim. Eu tenho um suporte porque o preço começou a subir. Ele poderia bater aqui e voltar a ficar lateralizando? Poderia, mas o que ele fez? Ele acabou rompendo essa resistência. Ah, então agora se transformou num suporte. Exatamente. Agora isso aqui se transformou num suporte. Eu já tenho um suporte. Poxa, mas aí vai ficar duas linhas aqui praticamente. Sim. O que eu gosto de fazer? Eu afino a linha do suporte de baixo e, na verdade, tem um pontilhado, eu gosto de tracejar. Eu gosto de mudar a cor dele para preto, cinza, para ele ficar discreto. Também gosto de travar, para ele não movimentar mais. E ali eu tenho outro suporte, que era aquela resistência daqui. Resistiu, desceu, suportou, rompeu a resistência, subiu. Agora eu tenho outra resistência aqui. Ó, eu vou marcar na sombra, eu vou marcar no fechamento. Repara que deu uma sombra, deu outra sombra. Eu gosto de marcar no fechamento, principalmente se tratando do gráfico semanal. Tá? Então, olha, ó, eu tenho outra resistência. Olha que interessante. Detalhe importante. Eu marquei essa resistência no momento que o preço estava aqui. O que o preço fez? Ele desceu. Aqui a gente tem outro suporte? Tem. Vou até marcar aqui com uma linha preta e mais fino, para a gente comentar dele. Então, olha só, ele formou um outro suporte, porque ele desceu aqui. Ele desceu aqui e subiu de novo. E aí ele bateu aqui nessa resistência de novo, ou no topo aqui, que foi outra resistência. Tá? Então, se eu marcar aqui de novo, ó, esse preço bateu aqui, subiu e ficou nessa resistência, ou seja, ele nem testou essa aqui. O pessoal já viu que começou a baixar, não desceu, vender. Rompeu aqui. O que ele fez? Ele bateu no suporte e voltou a subir. Na verdade, ele fez uma sombra nesse suporte e formou-se outro suporte mais forte, um pouco mais acima, que está ali. Ah, mas está muito curtinho. No gráfico, sim. Aqui ele está 166 e aqui ele está 211. E olha como é que o preço vai, bate, bate e sobe. Olha só, interessante. Ele bateu, subiu, ele lateralizou um pouquinho aqui durante uma, duas, três, quatro, cinco, 6 semanas nessa resistência. Ele ficou aqui, rompeu a resistência, deu uma paradinha nessa aqui, não chegou até embaixo. Olha só a sombra dele, a sombra dele veio até aqui. Tá? Se você acompanhar a linha do meu cursor, ela já vai mostrando os pontos. E olha que interessante, voltou a subir, passou um pouquinho, voltou. E aí ele subiu de novo, rompeu. E aí nessa hora que ele rompeu, o que aconteceu? O meu suporte, minha resistência se transformou em um suporte. Que se mostrou um suporte forte, o preço bateu aqui e voltou a subir. Opa, já tive outra resistência aqui, outra aqui, outra aqui. Agora, vamos novamente marcar a resistência aqui. A partir de agora eu vou começar a marcar com preto, para a aula não se estender muito. Tá? Então, vou marcar nessa resistência aqui, resistência dos 2.981. Repara que o preço subiu, voltou, fez uma mínima nele, uma sombra e voltou a subir. Aqui eu tenho outra resistência. Aqui eu tenho outra resistência. Aqui eu tenho um suporte? Tenho, só que o suporte aqui está mais forte, tá? Então, ó, olha lá que interessante. Agora eu tenho outros pontos também. O preço bateu aqui e voltou, então eu vou marcar um suporte aqui. Subiu aqui e resistiu.
desceu aqui e suportou. Subiu aqui, olha como é que está ficando meu gráfico cheio de linhas. Mas olha que interessante, ele desceu, rompeu esse suporte e parou nesse suporte aqui, que é um suporte forte. Agora, se eu pegar essa linha e puxar esse suporte e puxar ele para cá, eu posso considerar a mínima daqui, ó. Olha ali que suporte forte. Subiu, fez o topo máximo, desceu, bateu a mínima aqui. Subiu, desceu, subiu, bateu a mínima, subiu, bateu a mínima. E aí ele ficou brigando entre essa resistência e esse suporte. Depois ele rompeu o suporte. Quando ele rompe esse suporte, ele simplesmente rompe um, dois e vai parar quase lá no terceiro suporte. Tá? Rompeu quase três suportes, parando lá embaixo. Aqui eu tenho outro suporte, provavelmente, analisando por aqui, eu vou ter um suporte no diário. Bom, ele permaneceu aqui numa janela, né, lateralizando, e começou a subir. Rompeu esse suporte, rompeu, e agora ele está brigando neste topo dos 11.000 aqui, e 500. Tá? Então, se você começa a desenhar aonde estão os topos e os fundos, você começa a ver que o preço, chegando naquele momento, ele dá uma parada ali. Ele fica ali testando. Muita gente, por quê? O que acontece com o mercado? O mercado viu que deste ponto não passou. Então, quando chegar nesse ponto, talvez seja uma boa compra, porque é um suporte. Ah, mas isso não funciona, porque não vou entrar nesse assunto, porque não é interessante. Tá? O interessante é, muitas pessoas, muitos robôs operam dessa maneira. E aí a gente ouve na mídia, quando vai falar de algum ativo que subiu, que desceu, principalmente no dólar, vamos falar do dólar ou da Bovespa. Tá? O dólar bateu o seu menor valor dos últimos 3 meses. O que eu entendo disso? Que o dólar rompeu o suporte dos últimos 3 meses. O dólar bate o maior preço nos últimos 2 anos. O que isso quer dizer? Que ele rompeu a resistência mais alta dos últimos 2 anos. Então, eu não entendo por que o jornal fala, se 95% das pessoas não vão entender. E esses 5% das pessoas que vão entender da maneira que eu falei, não precisam saber da notícia do jornal, porque com certeza estão acompanhando o gráfico do dólar, ou da Bovespa. Né? Então é mais uma forma de falar assim, não, a Bovespa bate recorde, a Bovespa cai, o presidente aquilo, outro. E normalmente a mídia procura alguém para culpar da alta ou da queda. O dólar subiu porque o presidente espirrou. O dólar caiu porque o presidente melhorou da gripe. Então, assim, eles acabam procurando pelo em ovo, na minha opinião. Isso também não quer dizer que eu estou desmerecendo a análise fundamentalista, muito pelo contrário. A gente está vivendo uma guerra comercial no momento, né? Hoje é esse vídeo está sendo gravado dia 7 de julho. A gente está vivendo uma guerra comercial entre Estados Unidos e China que manipula não, que faz o preço do dólar oscilar no mundo inteiro. E junto com isso, outras moedas também. Então, agora, eu estou no gráfico semanal, vamos falar um pouquinho de candle que a gente falou da aula passada e do tempos gráficos da aula retrasada. Então, na hora que eu jogar aqui meu gráfico diário, olha só, as resistências apareceram ali, tá? E agora, se eu diminuir bastante esse gráfico, eu vou conseguir pegar as resistências de onde eu tracei, tá? E aí agora eu começo a ter outras resistências dentro do diário. Tá? Eu começo a ter outras resistências dentro do diário aqui, ó. Aqui eu tenho uma resistência que ela veio da onde? Veio daqui de trás. E olha só que interessante. Aqui a gente tem uma mínima, estou desconsiderando as sombras. Olha aqui, ó, o preço parou aqui e parou aqui. Depois ele rompeu, tá? Por que ele parou aqui? Porque nós temos um topo aqui, ó. Ó, nós temos uma resistência aqui, ó. Por que ele parou aqui? Nós temos outra resistência aqui. Então repara que esse preço, essa máxima aqui dos últimos 6 meses, ela manteve o preço. Bitcoin bate a máxima dos últimos 6 meses.
Aí ele rompeu, o Bitcoin bate a máxima dos últimos 8 meses. Bitcoin bate a máxima, olha aqui, ó. Nós temos aqui uma resistência muito forte que está vindo daqui, ó, da primeira queda que ele teve em dezembro. Olha lá, ó. Então, putz, agora eu estou conseguindo enxergar direitinho onde estão meus pontos, aonde são minhas entradas e minhas saídas, o que que eu posso confiar, quais que são os meus alvos. Poxa, rompeu aqui, aqui teve uma figura de continuação da tendência que vai me fornecer um alvo depois de um tempo, que vocês vão ver lá na frente. Tá? Então, esses são os suportes e resistências horizontais. Eu vou apagar os desenhos e nós vamos conversar agora de suportes e resistências verticais não, desculpa, diagonais. Nunca ninguém ouviu falar isso, né? Você que é experiente no mercado financeiro está falando que esse cara está falando uma asneira. Não, eu estou falando de linhas de tendência. Se eu tenho um suporte e uma resistência horizontais, eu posso ter também ele inclinado. Por quê? O meu preço, eu estou vendo que o preço subiu aqui, desceu, subiu, desceu, bateu aqui. Então eu vou traçar dois pontos, uma reta ligando os dois pontos mais baixos. E aí eu vou ter uma linha de tendência. Repara que o preço sobe, bate nela, escorrega nela, sobe, bate nela, escorrega nela, sobe, bate nela, depois ele vai embora. E aqui eu tenho uma outra linha de tendência entre os pontos mais baixos. Da mesma maneira que o meu ponto de resistência e suporte eles rompidos, né? Uma resistência rompida ele se transforma num suporte e um suporte rompido ele se transforma na resistência. Eu vou analisar que a minha linha de tendência de alta é um suporte e a minha linha de tendência de baixa é uma resistência, pois o preço não está, ele está resistindo e não está passando dali. Então aqui perdão, aqui eu botei, mais uma vez, eu vou traçar minhas linhas de tendência de alta de verde, eu vou traçar minhas linhas de tendência de baixa em vermelho. Olha só aqui, ó, nos pontos mais baixos, olha só como que coincide. Lembra que ele desenhou aqui, eu tracei aqui. Vou até alterar um pouquinho aqui essa linha e vou marcar ela aqui. Tá? Olha só, o preço veio, desceu, subiu, resistiu. Desceu, subiu, não chegou nela. Desceu, subiu, rompeu ela. Depois ele fez o quê? Ele voltou para testar ela por cima. Não passou desse suporte vertical. Ele continuou caindo. Ele chegou a romper a linha de tendência aqui, chegou a romper e parou praticamente nesse suporte aqui. Depois ele voltou, depois de novo ele parou nesse suporte horizontal. E a partir daqui ele rompeu essa LTA, ele já estava rompido aqui. Poxa, mas eu marquei, quanto mais toques essa LTA, essa LTB, desculpa, tiver, é melhor. Então, ele fez um topo mais alto, eu vou desenhar esse topo mais alto aqui. Pronto, olha só. Mais uma vez a LTB. Ah, mas você marca a LTB por cima? Sim, porque eu quero vender no momento mais alto. E eu vou marcar a linha de tendência de baixa embaixo, a de alta, perdão, eu vou marcar embaixo porque é onde eu quero comprar. Então, olha que interessante, no momento que essa LTB, linha de tendência de baixa, ela foi rompida, ela se transformou em um suporte. O preço bateu aqui e subiu. Tá, mas como é que eu vou saber? Porque aqui ela tinha rompido essa daqui e foi batendo no suporte. Tá, mas vocês lembram que eu tinha também um suporte horizontal aqui? Ó, aqui, ó, aqui tem uma sombra. Então eu vou colocar aqui. Olha lá, ó. Poxa, está formando um triângulo aqui, a minha linha de tendência de baixo está descendo. Ele já testou esse suporte, não passou. Testou o suporte a segunda vez, não passou. Testou a terceira vez aqui, não passou. Chegou perto, mas não chegou nele. Depois ele rompeu a LTA. E aí ele desceu de novo no suporte. Essa aqui foi minha última oportunidade de compra? Não, ele subiu de novo, rompeu ela de novo e bateu de novo. E aí ele começou a subir. E aí sim ele formou a linha de tendência de alta. Tá? Então eu tenho suportes
e resistências, ó, horizontais, eu tenho resistências e suportes inclinados, que ninguém chama de suporte de resistência, chama de linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa. Então, estamos aí. Beleza, começou a subida aqui, de repente ele fez outra linha, ele inclinou mais ainda, ele inclinou e foi. De repente, claro que essa linha aqui, ela, se a gente desenhar ela melhor, eu der um zoom aqui, a gente vai ver uma situação que eu gosto muito de chamar a atenção. Essa volta que o preço faz aqui, para testar de novo, ele rompeu a resistência e voltou para testar, a gente chama de pullback. Tá? Algumas pessoas chamam de pull down quando ele desce e pull up quando ele sobe. Então veja bem, ele começou a subir, de repente aqui ele fez outra linha de tendência de alta, que ele ficou mais íngreme. Tá? Quando ele rompe ela, ó, ele chegou nela, tocou nela, voltou. Como é que eu começo a perceber que vai ter uma reversão de tendência? Poxa, aqui ele já nem chegou perto da resistência lá em cima, né? Que aqui no Bitcoin foi o topo histórico. Tá? Aqui, ó, ele desceu aqui, subiu e não chegou na resistência. Ele parou antes, então ele começou a fazer topos e fundos descendentes. Aqui ele tinha topos e fundos ascendentes. Quando eu tenho topos e fundos ascendentes, eu tenho uma tendência de alta. Quando eu tenho topos e fundos descendentes, eu tenho uma tendência de baixa. Então ele fez uma tendência de alta mais íngreme, com fundos cada vez mais altos. E mais uma vez, olha aqui, ó, ele rompeu a resistência deste topo, subiu e testou ela de novo. Depois ele veio e fez outra resistência, ele subiu, testou ela aqui e subiu de novo. Aí ele fez outra resistência aqui, que ele subiu, testou, fez o pullback, mais uma vez aqui e assim por diante. Então eu estou começando a desenhar o meu gráfico, a minha análise, para poder saber quais são meus pontos de entrada e quais são meus pontos de saída. Tá? Mais uma vez, rompeu, veio aqui, testou esse suporte, aguentou, testou a LTA, aguentou, subiu, não conseguiu vencer essa resistência e voltou a cair. Neste momento ele bate aqui, volta até esse suporte pequeno e cai de novo. Aliás, desculpa, essa resistência e cai de novo. Depois o que ele faz? Ele volta por baixo dessa LTA para testar, que ela se transformou neste momento em que foi rompida, ela se transformou em uma resistência. Ela passou a ser uma LTB? Não. A LTA passou a ser uma resistência. Ela simplesmente, o preço simplesmente voltou, bateu nela e não passou. O que ele fez? Caiu de novo e buscou o suporte mais embaixo. E aí a gente começou a ter aqui uma linha de tendência de baixa que começou a ser testada o tempo todo. Ó, 2 pontos aqui. Olha lá. O preço desceu, bateu no suporte, subiu, bateu, rompeu, bateu nela, subiu na LTA, subiu, desceu, resistiu aqui, formou. Olha que interessante, aqui já estava a linha traçada que nós traçamos nesses 2 pontos. E aqui estava formando um X, ele tocou no X por baixo e voltou a cair. Aqui ele rompeu, voltou para baixo dela, foi um falso rompimento, porque ele não conseguiu vencer esta resistência do fundo desse ponto aqui, tá? E aí ele começou, rompeu ela pela lateral, ele continuou andando. O mercado entendeu que ele não ia subir, porque senão era para ele subir, Bitcoin bate e sobe de uma vez, e aqui ele vendeu de novo. Mais uma vez ele buscou a LTA, a LTB, perdão, ó, buscou a LTB, essa LTA aqui foi completamente rompida. E mais uma vez, ela, se a gente seguir ela, ela mostrou-se uma certa resistência. O preço rompeu, voltou nela, rompeu, voltou para baixo um pouquinho dela e subiu de novo. Então, ó, se a gente der um zoom, essa linha ela está marcada há muito tempo, há mais de um ano. A gente tem aqui, ó, o preço subiu, voltou, ficou aqui brigando com ela, de repente ele rompeu. E ele voltou nesse suporte aqui, que é o suporte daqui, ó, dessa máxima aqui. Então o Bitcoin,
neste momento aqui, neste candle, a gente pode falar assim, Bitcoin bateu o seu valor mais baixo, né, dos últimos 3 dias, ou o Bitcoin testa a resistência do dia 6 de maio, o suporte do dia 6 de maio, tá? E aí nós temos aqui, ó, mais linhas de tendência de alta, mais linhas de tendência de alta. Então, eu tenho aqui uma linha de tendência de alta tocando nesses dois pontos aqui, e que está bem íngreme, e que eu começo a acreditar que eu vou ter, perdão, eu começo a acreditar que eu vou ter, que isso aqui vai ser um suporte para mim. Então, se ela começar a cair de novo, vai tocar aqui, eu posso acreditar que ela vai tocar aqui e vai subir. Aqui nós temos outra linha que está vindo lá de longe, nós temos aqueles suportes que eu já marquei, horizontais, resistências horizontais. Então, o Bitcoin está num ponto aqui, um ponto de decisão, porque nós estamos neste ponto aqui, que é uma resistência. O Bitcoin passou da resistência, foi aos 14.000, que foi essa resistência do fundo aqui, que era um suporte e que foi rompido e se transformou numa resistência. Ah, então o fundo daqui, ó, o fechamento, por que eu desconsiderei a sombra? Porque eu já tenho uma experiência nisso, eu não gosto de considerar a sombra. Mas se eu tivesse considerado a sombra, seria outro suporte que ele está batendo aqui agora. Ah, então essa linha aqui que nós temos aqui, se a gente considerar aquela sombra, também foi um suporte que foi rompido. Na hora que o preço caiu aqui, ele ficou aqui brigando, caiu, depois ele testou e caiu forte depois. E agora ele está testando ele de novo. É um ponto perigoso? É um ponto bem perigoso. Mas nós temos aqui a linha de tendência de alta, suporte aqui e temos mais um suporte aqui embaixo, que já demonstrou ser um suporte forte. Por quê? O preço bateu aqui uma vez e voltou rápido. O preço bateu de novo e voltou rápido. Ou seja, as pessoas estão achando interessante comprar nesse ponto. Sejam robôs, sejam operadores. Tá? Então, voltar para o gráfico semanal. Nós temos aqui um jogo de varetas. Esse jogo de varetas, eu posso considerar ele um mapa para onde eu quero seguir. Tá? Então, candles, que foi importante eu saber, eu vou marcar na máxima ou no fechamento? Eu vou considerar a sombra ou vou considerar só o corpo? Tá? Suporte, tempo gráfico no semanal, no diário, no 4 horas, no H1. Tá? Suportes e resistências verticais e suportes e resistências inclinados, que ninguém chama isso de suporte e resistência inclinado. Eu estou fazendo uma forma didática para poder entender. Linha de tendência de alta e de baixa. Agora veja bem, eu vou pegar este ponto que nós estamos aqui para exemplificar um pouquinho o tempo gráfico. Tá? Bom, tivemos o fechamento do semanal. O gráfico semanal fechou. Botamos. Ó, tem 8 minutos que o gráfico semanal fechou. Ele fechou acima daquela resistência? Opa, eu acho que não. Por quê? Porque a gente tem que marcar ela certinho aqui. Olha só, ele fechou em cima dela. Tá forte? Tá fraco? Como é que tá? Então eu vou lá naquele gráfico que eu falei com vocês de 1 hora. A gente vê o tempo gráfico. Olha como é que tá. Ele tá tendo uma dificuldade de romper ali o valor de 11.506, que é a resistência lá. Poxa, mas 11.506? Por que não é 11.500? Pode ser considerado 11.500, tá? Mas olha como é que ele está. Ele bateu aqui, rompeu, bateu no suporte, fez o pullback aqui, não chegou a romper essa resistência, voltou a cair. Não passou desse suporte e voltou a subir. Não chegou nela, voltou a cair, bateu no suporte de novo, subiu, ficou aqui embaixo dela, rompeu e caiu de novo. Depois ele caiu e não rompeu o suporte. Agora reparem uma coisa, os topos, os fundos aqui estão ascendentes. Ah, mas aqui ele caiu, mas os topos estão ascendentes. Tá? Então,
O que vocês precisam saber de suporte e resistência é isso aí. Foi uma das aulas um pouco mais longas, porque eu coloquei suporte horizontal, resistência horizontal e os inclinados. Se vocês traçarem no semanal, vocês vão ter uma visão também no H1, no de 1 hora, nos tempos gráficos menores. E quanto maior o tempo gráfico, mais forte é esse suporte. Se eu traçar suportes e resistências horizontais, linhas de tendência de alta e de baixa aqui, vai ser muito confiável? Pode ser confiável a um determinado período. Tá? Então eu tenho aqui uma linha de tendência, ó, daqui. Olha só, o preço foi seguindo bem ela, de repente ele rompeu ela aqui, voltou para fazer o pullback nela? Não, parou no suporte horizontal. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, eu acredito que agora vão começar a surgir dúvidas. Quem não entendeu, fique à vontade, tá? Para enviar para mim seus e-mails. Opa, perdão. Quem não entendeu e tiver dúvidas, fique à vontade para mandar para mim e-mails, acessar o site, comentar, curtir aí e compartilhar o vídeo. Um grande abraço e bons lucros.